Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Não recebo de mão beijada, né? Como se diz comumente quando as coisas são muito fáceis. Deus nos deu a liberdade como um dom. Eu trago dentro de mim, você traz em você, todos nós recebemos. Agora, ser livre é outra coisa. É como você ter uma planta que precisa crescer mediante o cuidado que a gente tem com ela. Quando você rega, quando você aduba, para que todo aquele potencial que há na semente se desenvolva e aquela semente possa tornar-se a árvore que potencialmente existe ali dentro. A mesma coisa é a liberdade. Poder dizer, hoje livre sou, é você assumir que você está num processo de libertação da própria liberdade. Porque só quem se possui se oferece. Só o livre, de fato, mas pode é um exercício, experimentar isso. Essa liberdade talvez seja o que mais me encanta na vida, porque às vezes eu me vejo prisioneira de sentimentos tão infantis. Ciúme, comparação. Cada vez mais, o movimento da vida me levando a compreender a partir da minha experiência e da experiência de vejo quem vivendo ao meu lado, que a verdadeira experiência de Deus, ela nos posiciona num contexto de maturidade que nos livra de todos os pesos e as amarras que o infantilismo nos coloca. E às vezes a gente não entende que das realidades baixas, digamos, da nossa vida, das paixões da alma, elas precisam ser dominadas de cima para baixo e não de baixo para cima. Então são exercícios mesmo, é um exercício espiritual, o levantar a ponte do castelo interior e, ok, vamos conhecer quais são esses fulanos que me habitam, né? Que muitas vezes o nosso amor, ao invés de proteger, ele desprotege, porque ele infantiliza. Ele é muitas vezes marcado por faltar realidade, né, no amor. É igual a pessoa que está apaixonada, né? Ela não consegue ver a realidade. Uma mente apaixonada, uma mente que está muito envolvida com uma outra pessoa que acabou de chegar, é um perigo. É um perigo tomar decisões erradas. A paixão cega. Gosto sempre dessa diferenciação, né? A paixão é a antessala do amor. A gente só pode dizer que ama depois de ter apagado todos os fogos incendiários da paixão, porque eles são perigosos. E se dá o direito de não gostar, Fábio. A gente tem o direito de não gostar. Gostar é uma coisa, amar é outra. Eu posso me simpatizar com você profundamente. A gente tem uma conexão deliciosa. Mas eu não sou obrigada a te amar, porque eu não escolhi te amar. Amar é uma escolha. E às vezes no nosso dia a dia a gente não sabe essa diferença e nem se dá o direito de não gostar de alguém. Assim, se o fulano está lá quase morrendo e precisa da minha ajuda, eu vou lá, eu sou cristã, eu sirvo ao Cristo. Mas eu não preciso comer pipoca para o cinema com a pessoa. Claro, você tem um limite que você pode estabelecer, né? Para um carinho. O amor comporta o respeito, é isso que você está dizendo. Isso. Eu não vou te prejudicar, eu não vou te boicotar, mas por outro lado eu também não tenho a obrigação de conviver, de estabelecer esse vínculo diário, de trocar o telefone, né? E às vezes as pessoas confundem muito, elas são muito... É uma imaturidade mesmo na compreensão do cristianismo. Nossa, quantas vezes eu já sofri por essas imaturidades, já fui imatura tanto, oh meu Deus, tanto, que hoje já me é mais fácil compreender quando alguém é imaturo comigo. Às vezes eu encontro pessoas absolutamente à margem da experiência cristã, ainda pautada nas obrigações, sufocadas pelas obrigações que por acaso existem dentro do cristianismo, né? E às vezes eu encontro algumas pessoas tão livres, mas tão livres, que já encontraram, me parece que o que há de mais profundo do cristianismo. Você falou dessas etapas que a gente precisa mergulhar
para chegar ao que há de mais indomável em nós. E o cristianismo é um movimento justamente que passa por essa conquista do que é indomável, para depois você viver a liberdade de ser quem você é. Disciplina é a palavra de hoje. Nós estamos cada vez mais mergulhados num contexto que nos desobriga da disciplina, e isso é muito triste. É muito triste quando nós identificamos que os nossos filhos estão ficando estranhos. Eles estão ficando estranhos a qualquer tipo de sacrifício. Porque a vida tem de ser assim, a vida nós temos que facilitar. Tudo bem, as facilidades de hoje, elas são muito boas. Mas elas não podem retirar de nós a oportunidade de vivermos a ascese e a disciplina que faz com que todo homem, toda mulher encontre esse equilíbrio, esse amadurecimento. Como o mundo de hoje nos estimula para fora o tempo todo, como vida interior tem sido difícil, né? Nos dias de hoje. É um trabalho custoso. Meu terapeuta sempre dizia, a gente acha que a vida interior vem de graça, vem no pacote da vida, né? Eu nasci, então eu já tenho tudo internamente instalado, né? É como se eu tivesse vários programas para rodar, mas eu preciso entender como é que eles funcionam. E realmente, deixar de falar ou estar distante das pessoas ainda não é estar só, ainda não é estar silencioso por dentro. Às vezes a gente acha que nós não temos domínio sobre o pensamento. Sim, a gente tem domínio sobre o pensamento. O pensamento precisa ser educado em alto nível. A gente precisa elevar o nível do pensamento com bom conteúdo. Ai, minha cabeça anda cheia de besteira. Para a vida intelectual você precisa educar o pensamento através da concentração, a vida espiritual não é diferente, né? É que às vezes a gente reza pedindo a Deus, tira isso da minha cabeça. E aí Nosso Senhor às vezes nos proporciona um filme bom, um livro bom, uma música boa para educar e canalizar o pensamento, e a gente fica brigando numa ignorância interior de como se lida com isso. E na verdade a gente precisa viver aquela realidade de superior domina inferior, né? Então eu tenho lá meus instintos, minhas emoções, meus sentimentos que já são mais conscientes, meus pensamentos, minhas vontades, que são as decisões baseadas no meu pensamento, e aí vem o espírito, ou posso até colocar aqui vontade e pensamento. Não há ninguém nem nada que possa escravizar uma mentalidade de alguém que realmente quer ser livre. É igual naquele filme Um Sonho de Liberdade, quando aquele homem passou tantos dias na solitária, preso ali. Quando ele saiu de lá, perguntaram, como é que você suportou ficar lá? Ele falou, foi tranquilo. Eu ouvi música o tempo todo. Aí o outro disse, mas como? Lá nem música existe? Elas estão todas na minha cabeça. É aqui. É na cabeça que a gente é libertado. É por isso que é aqui que Deus acontece. Quando Deus entra na minha mentalidade, quando Deus modifica o meu jeito de olhar para mim, o meu jeito de olhar para o mundo, Ele vai modificar naturalmente o meu jeito de olhar para aqueles que estão ao meu lado. Ele vai modificar o jeito como eu olho para as minhas restrições, para as minhas perdas. E aí, outro destino não há a ser buscado, a ser conquistado, a ser experimentado, a não ser a satisfação. Apesar de tantas dificuldades, a gente poder sorrir e dizer, a vida está valendo a pena. Porque a minha cabeça está me ajudando a fazer valer. Padre Fábio, por que é tão mais fácil magoar as pessoas que nós amamos do que abraçá-las e dizermos coisas carinhosas? É porque, na verdade, a agressividade humana é uma coisa inegável, né? Todo mundo tem agressividade, até mesmo as pessoas docinhas, aquelas que falam assim, calmamente, elas estão cheias de agressividade. Algumas controlam mais, outras controlam menos. Algumas controlam demais e de repente isso explode, porque a agressividade é um instinto, é um impulso muito positivo. A gente não pode achar que a agressividade é uma coisa ruim somente. Não. A agressividade é um impulso que nos faz até vencer na vida. Não é? Em muitos momentos da nossa vida a gente perdeu porque nos faltou agressividade.
que é aquele impulso de querer ir adiante, de vencer, de dar conta das dificuldades que fazem parte de nós. Gente muito molenga não consegue, aquela lamentação o tempo todo, nada está bom, melhora um dia, no outro dia não está bom de novo. Falta agressividade para essas pessoas, uma agressividade positiva, que é esse impulso da sobrevivência, né? Que a gente herdou. Isso é ancestral em nós. Muitas vezes nós descontamos nas pessoas que nós amamos, justamente por causa do nosso despreparo para lidar com essa agressividade. E hoje, a gente sabe, nós falamos isso aqui antes de terminar o primeiro bloco, nós estamos vivendo num tempo de muita tensão, nós somos exigidos demais. Porque temos muitas possibilidades, o ser humano acaba perdendo-se no meio desse monte de possibilidades e acaba gerando uma ansiedade muito grande, que é a sensação de não estar alcançando, de não estar vivendo o que precisaria viver. E é natural que num determinado momento essa agressividade a gente vai julgar em quem está mais próximo de nós. Que você não pode ser um exemplo muito simples, né? Às vezes o cara trabalha lá tá louco de vontade de dar uns tapas no chefe dele, não pode. Ele vai chegar em casa estressado com tudo aquilo que viveu, a pobre da família que vai receber o chumbo, né? E é aí que entra a questão do nosso controle, minha gente. A gente precisa controlar um pouco essa agressividade. E eu estou te falando, não estou falando uma coisa que eu não preciso ouvir não, viu? Porque muitas vezes eu sou descontrolado com as minhas agressividades. Então eu preciso tomar muito cuidado para não fazer a minha agressividade vir no momento errado, do jeito errado. Preciso jogar a minha agressividade lá nos meus livros, nas minhas reflexões, na minha atividade física que eu faço questão de fazer. Ali que eu preciso jogar a minha agressividade, para que eu tenha condições de dar o tratamento justo às pessoas. Eu não posso descarregar na minha mãe as iras que eu trago dentro de mim, que são próprias do meu ser. E você já viu que como é difícil o relacionamento mãe-filho, porque é o lugar onde essas agressividades ficam muito à flor da pele. Talvez por ser o vínculo mais estreito que nós temos, né, com todo respeito ao pai, o vínculo mais estreito que eu acho que a gente tem na vida é com a mãe da gente. E é natural que a nossa maior dificuldade seja com ela também. É muito comum você encontrar filhos que têm um ódio velado pela mãe, um ódio velado pelo pai, e não têm condições psicológicas de assumir essa aversão, porque em nome desse amor romântico que nós fomos educados, né, que filho nunca pode se opor à mãe, que filho nunca pode dizer que eu te odeio, né? E isso é natural que num determinado momento da vida a nossa agressividade nos faça experimentar esse ódio pelas pessoas que nós mais amamos. Porque o ódio é o avesso do amor. É a mesma coisa. A psicologia nos ensina que amor e ódio nascem do mesmo impulso, da mesma fonte. Então administrar essa agressividade nos dias de hoje é uma necessidade, porque você já deve ter viu muitas vezes isso acontecer, que às vezes uma pessoa é capaz de tirar uma arma e matar o outro no trânsito por causa da intolerância daquele momento de agressividade. Então, para a gente não precisar matar uns aos outros, para a gente não sair dando tapa uns nos outros, a gente precisa descobrir onde é que nós podemos canalizar essa bendita agressividade de um jeito certo, de um jeito positivo. Se você tem muita agressividade em você, coloque essa agressividade para trabalhar a seu favor. O seu processo criativo, dinâmico, o seu espírito empreendedor, canaliza para lá. Isso não é mágico, não é do dia para a noite. Mas a própria consciência, eu sei que eu sou agressivo, então eu preciso tomar cuidado para que a minha agressividade não venha matar os outros. Eu, particularmente, pedi a Deus nesse tempo da quaresma o dom do silêncio, sabe? E não é só da fala, não. É o silêncio da palavra escrita, daquela necessidade de você dar resposta imediata ao outro, a tudo aquilo que te deixa chateado, a tudo aquilo que você acha que é invasivo. Eu quero ter o direito de ficar calado. Eu não quero ter que dar explicações para tudo o tempo todo. É direito que nós precisamos preservar.
né? Dentro de casa, às vezes, é assim. Às vezes, no relacionamento, né? Quantas vezes você é cobrado pelo outro, você tem o direito de ficar calado, você tem o direito de fazer o seu silêncio. E o outro tem que entender que o seu silêncio, talvez seja um momento em que você está se cuidando, para não dizer o que você não gostaria de dizer. Então, o controle dessa agressividade nos dias de hoje, ele precisa passar por essa experiência de vida interior, como nós falamos aqui anteriormente, no bloco anterior. A vida interior, essa experiência de você cultivar quem você é, de você ter ali o seu momento de relaxamento todos os dias, ainda que sejam 10 minutos, minha gente. Eu particularmente acho que deve ser muito difícil viver numa casa muito cheia de gente, onde você não tem o direito do seu silêncio pessoal. Não é? Não é difícil? Vocês que vivem com muita gente dentro de casa. Lá em casa eu tenho. Tem as pessoas que trabalham comigo, tem os meus amigos que frequentam a minha casa, as pessoas da minha intimidade, da minha família, né? Mas eu sou muito preservado. Na hora que eu quero o meu silêncio, eu não faço nem questão de ser educado. Olha, gente, eu estou indo, me retiro, porque eu careço dessa vida espiritual, dessa vida interior. Porque senão eu fico pior do que eu já sou. E eu não quero. Eu não quero ser pior do que eu sou. Eu não quero piorar. Eu não quero avançar para trás. Eu quero avançar para frente. Então eu quero descobrir tudo aquilo que no meu comportamento, que nas minhas escolhas, venham favorecer o meu avanço. A mesma coisa você precisa fazer. É direito seu. Ah, padre, mas aqui em casa é difícil. Crie o seu espaço. Crie a sua rotina, né? Descubra no dia a dia uma maneira de você ter esse cultivo de vida interior. Tem gente que é lendo o Evangelho do dia. Eu acho o Evangelho do dia uma excelente forma de você criar vida interior. Porque quando você se obriga a fazer a leitura do Evangelho do dia, que você tem a liturgia diária, você pode acompanhar até pela Bíblia, ano A, ano B, ano C, você lê o Evangelho do dia, você fica em comunhão com a palavra de Jesus e ao mesmo tempo cria ali os seus 10, 15 minutos. Você faz a leitura do Evangelho e faz a sua reflexão, o seu momento de silêncio, que vai ajudar muito no controle dessa agressividade. Aí tem as outras coisas que ajudam também, né? A atividade física, como nós já falamos, o grupo de oração, o grupo de partilha, a leitura. Meu Deus, como um livro acalma a gente, minha gente. O livro é fantástico. Feliz do ser humano que aprendeu desde criança o prazer da leitura. Vai ser um velho muito mais tranquilo do que aquele que não gosta de ler. Porque vai ocupar o tempo, né? Porque quando você vai ficando velho, o que você vai fazer? Na velhice, nós vamos ter muito mais tempo, porque você vai parar de trabalhar, você já vai estar aposentado. Eu não vejo a hora. Você não vai estar mais na correria, então você vai ter todo o tempo do mundo para você cultivar-se. Olha que maravilha. Você ter um tempo de sobra para essa vida interior, para você fazer a sua rotina de um jeito que favoreça canalizar todos esses impulsos que são positivos, como é a agressividade, mas que, se colocada do jeito errado, acaba sendo um instrumental de destruição. O último programa a gente terminou, me recordo, nós falávamos da importância do processo educacional na vida de uma pessoa. Do tanto que é importante a gente aprender bem, a gente ter a oportunidade de avançar, de ultrapassar os nossos limites, e o conhecimento nos proporciona isso. A gente falava do quanto é importante a gente estabelecer limites dentro do processo educacional como algo positivo. A gente ter limites é positivo. Toda vez que uma criança aprende o motivo de ter limites, toda vez que uma criança é bem ensinada, para ela aprender a lidar bem com os limites sociais, com os limites do corpo, com os limites da vida, faz tão bem a todos nós, não é? Porque uma criança bem educada, ela vai interferir de maneira muito positiva na sociedade. A qualidade de educação de um país faz diferença na qualificação do cidadão.
ser humano educado, o verdadeiramente educado, é aquele que sabe chegar num lugar, que sabe estar com as pessoas, é aquele que sabe respeitar as regras da vida, é aquele que sabe respeitar as regras do próprio corpo. Já parou para pensar nisso? Que ser educado é também respeitar aquilo que você é respeitar o espaço que o outro tem, e você não ser tão invasivo com suas palavras, com suas perguntas, com suas interferências. É você saber respeitar o tempo do outro. Ser educado é isso, ser fino, né? É você compreender quando você deve chegar e quando você deve sair, como você deve chegar, como você deve sair. A elegância passa por essas questões. Nós falávamos justamente disso, do quanto é importante nós nos educarmos para esta elegância humana, para esta nobreza de alma. A psicologia me ensinou isso, minha gente. Nenhum ser humano é por acaso. Ninguém fica bandido da noite para o dia. Ninguém resolve matar da noite para o dia. E é aí que a gente para pensar, né? Foi tão pertinente a nossa reflexão na semana passada, a partir de um e-mail de uma professora, justamente dizendo, lamentando a falta de limites dentro das escolas. Só que não é só na escola. É dentro de casa que a gente começa a receber as primeiras lições do limite humano. É dentro de casa que a gente vai aprender, meu filho, não pode. Isso não é bonito fazer, não é? Eu aprendi as regras morais a partir da estética. Porque a minha mãe sempre tinha mania de dizer, isso é feio, isso é bonito. Fazer isso com seu coleguinha não é bonito, é feio. Humilhar as pessoas é feio. Falar mal das pessoas é uma coisa feia. É a ética a partir da estética. A gente compreender o bem e o mal a partir do belo e do feio. Referenciais estéticos que nos... E depois, quando eu fui estudar filosofia, eu fui ver o tanto que a minha mãe já era sábia ao me ensinar, sem nunca ter frequentado nem mesmo a escola direito, minha mãe. Mas ela me ensinou a partir de regras simples que qualquer ser humano identifica na vida. Qualquer ser humano sabe identificar. Isso é bonito, isso é feio. Ainda que a gente tenha gostos diferentes. Minha mãe, sem saber que sabia, me ensinava a ética a partir do princípio fundamental. Que tudo aquilo que é belo é naturalmente bom. E que tudo aquilo que é naturalmente bom será sempre bem-vindo no coração humano, porque vai edificá-lo como pessoa. Se a gente não faz um esforço para renovar dentro de nós, a gente corre o risco de perder a esperança com o mundo, minha gente. A mim comoveu muito e sempre comoverá o sofrimento de uma mãe que tem que sepultar um filho. Comove-me também o pai, mas não sei porquê. Identifico no coração da mãe que sofre a perda de um filho, talvez o sofrimento mais profundo que humanamente a gente possa experimentar e presenciar. A dor de você ter que sepultar aquele que você gerou. Dor de ter que sepultar a sua parte, a sua metade. E o pior, não é porque chegou o momento. Eu não sou adepto dessa teologia que diz que aquela fatalidade toda foi vontade de Deus. Não acredito nisso. A desgraça, ela é construída toda vez que falta a dedicação humana. Nós não temos o direito de julgar nas costas de Deus os nossos crimes. Deus nos quer vivos, Deus nos quer cada vez mais felizes, Deus nos quer viventes. E o processo natural da vida é morrer doente. Depois que todo o organismo se cansou, um processo natural de envelhecimento, vai perdendo a vitalidade, porque a idade vai chegando, vai deixando de funcionar, e você vai apagando como se fosse uma luz que um dia esteve acesa, que foi ficando fosca até perder o brilho e ir embora. Deveria ser assim. Nós antecipamos a morte nas nossas decisões. Eu antecipo a minha morte no meu jeito de viver, eu antecipo a minha morte no meu jeito de comer, no meu jeito de levar a minha vida, no meu jeito de cuidar da minha saúde. Nós criamos doenças com as nossas comidas modernas, com os nossos agrotóxicos.
A vida é assim. E família, minha gente, eu não me refiro somente ao pai, à mãe e aos irmãos, não. Porque às vezes os nossos pais morrem antes da hora, mas alguém vai ocupar o papel na nossa vida. Quando eu falo família, eu estou falando do grupo humano próximo, que tem a possibilidade de ter uma influência sobre nós, que tem a possibilidade de nos ensinar a ética, que tem a possibilidade de nos ensinar o limite, que tem a possibilidade de nos ensinar a bondade, os valores, que tem a possibilidade de colocar dentro de nós um código de conduta que vale a pena seguir. Quando eu falo família, eu estou falando de todas aquelas pessoas que podem estar ao nosso lado, que tenham aquilo que eu chamo de autoridade afetiva. Alguém quando fala comigo, alguém quando me dá um conselho, quando me dá uma palavra, encontra dentro do meu coração uma repercussão. Por quê? Porque eu a considero. É aquela pessoa que olha nos nossos olhos no momento da nossa fraqueza, da nossa fragilidade, reconhece essa fraqueza e nos indica caminhos para superá-la. Nós precisamos abrir os nossos olhos, nós precisamos abrir a nossa mesa para que a gente tenha condições de refletir. Como é que nós estamos educando os nossos filhos? Será que dentro da minha casa eu também não estou gestando um futuro assassino? Será que na vida dos meus filhos não está faltando o essencial? Será que eu não estou negligenciando o meu papel fundante na vida dos meus filhos? Porque antes de ser um excelente empresário, antes de ser uma mulher de negócios, você é mãe, você é pai. E esse é o primeiro empreendimento que não tem o direito de falir na sua vida. Quando nós colocamos uma criança no mundo, nós estamos assumindo com ela o compromisso de torná-la grande, de torná-la gente. Para que não seja ela mais uma a ser promotor da violência que tanto tem machucado o coração da nossa sociedade, que tanto tem feito mal a nós. Minha gente, não é nenhuma lição de moral que eu agora estou falando, mesmo porque eu estou mergulhado no mesmo contexto de misérias que você. Eu estou na mesma situação que todos. Eu também estou tentando encontrar dentro de mim alguma resposta que me sirva e que me dê condições para entrar neste mundo, para agir neste mundo, de maneira que eu também seja um fator a diminuir essa violência, que eu passe pela vida das pessoas e possa despertar nelas uma vontade de serem um pouco melhores. As pessoas que estão diretamente ligadas à nossa responsabilidade, aqueles a quem eu preciso educar, aqueles que estão diretamente ligados à minha responsabilidade. E aí o crime vai sendo gestado por causa disso. Porque nós desconhecemos, porque a gente não tem intimidade. E o pior de tudo, minha gente, é que todos nós estamos desprotegidos. Nós não temos como fechar a nossa vida e dizer, nós estamos livres desses solitários, desses infelizes. E é por isso que eu digo que nós precisamos diminuir esses solitários e esses infelizes, educando, criando cada vez mais um sistema. O governo precisa pensar nisso, nas instâncias que dizem respeito a ele, mas eu e você precisamos criar dentro dos nossos lares essas instâncias, para que aqueles que passam pela nossa capacidade de educar sejam um pouco melhores. Ou que eles não venham engrossar a fila dos que violentam, dos que matam, dos que mentem, dos que roubam, dos que sequestram. E a vida vai ficando assim. Vamos gestando essas pessoas, elas vão ficando no meio de nós, elas vão sequestrando a nossa alegria, elas vão matando as pessoas que nós amamos, e nós não podemos ficar indiferentes a isso. E eu creio que alguma coisa possa ser feita, que de alguma maneira essa violência está sendo criada perto de nós. A gente precisa abrir os olhos para saber se a gente também não está contribuindo no processo de feitura dessas pessoas tão violentas, tão desequilibradas, tão capazes de espalhar a maldade e o que não presta. A vida cristã, ela torna uma pessoa verdadeiramente grande.
É impressionante como as virtudes cristãs qualificam a vida de uma pessoa. Você experimenta aquilo que há de mais sagrado em você. O mergulho em si mesmo, a oportunidade de descobrir as riquezas que Deus deixou em você e você fazer essas riquezas crescerem. O primeiro compromisso que você tem com o Evangelho é que esse Evangelho entre na sua mente, entre no seu coração e que ele lhe faça bem. Para que você seja um irmão melhor, para que você seja um esposo melhor, uma esposa melhor, um amigo melhor, um namorado, uma namorada melhor, seja qual for o papel, uma mãe, um pai. Nós queremos o Evangelho, nós queremos ser cristãos, é porque nós acreditamos nos benefícios do ser cristão. Por isso que a gente estava dizendo que quando na nossa vida, nas nossas comunidades, a gente não percebe no outro essa vivência cristã, quando eu não sou também capaz de oferecer ao outro este Cristo que me habita, eu perco a oportunidade de tornar o cristianismo vivo. Eu perco a oportunidade de viver os benefícios do cristianismo, porque é tão mais fácil ser irmão do outro quando o Cristo é o nosso compromisso. Se o outro está levando a sério o seu batismo, a sua vida cristã, é muito mais fácil ser irmão dele, porque ele é naturalmente mais compreensível, ele é naturalmente mais justo, ele é naturalmente mais amoroso, mais solidário. E se eu também estou vivendo a mesma condição, é muito mais fácil estabelecer essa relação humana e passar por cima daquilo que é precário em nós. Isso é fundamental, minha gente. Volto a dizer, o que eu causo quando eu chego? Eu levo as pessoas para Deus. Eu convenço as pessoas no meu ambiente de trabalho que a bondade é o melhor caminho. Mas como é que eu convenço? Falando? Não, é sendo bom. É não permitindo o engano. É não permitindo que alguém seja enganado. É nunca fazendo parceria com a maldade. É não puxando o tapete do outro. É não inventando histórias. É não mentindo. É não caluniando. É não fofocando. É sendo um construtor dessa harmonia, sendo um promotor da paz. É assim que eu vou convencer o outro. Essa oportunidade, sabe, de olhar para o passado e de não permitir que os erros sejam atualizados em nós, é uma oportunidade muito feliz. Eu não quero atualizar na minha vida os erros que fizeram com que Jesus se posicionasse contrário e que depois até resultasse numa sentença de condenação para ele. Senão a morte de Jesus foi em vão, o sacrifício de Jesus foi em vão. Claro que quando eu falo aqui eu não estou condicionando, né? Em vão no sentido de eu, neste momento da minha vida, não honrar os motivos pelos quais o meu mestre foi sacrificado. A Eucaristia me configura ao Cristo, isto é, me dá a oportunidade de ter em mim fisicamente, porque a Eucaristia você come, entra na sua corrente sanguínea. São significados belíssimos. A presença real de Jesus, tanto na palavra quanto no pão e no vinho, transformados em corpo e sangue de Cristo, nos dão a oportunidade de ter Deus dentro de nós. O mistério da encarnação continua em nós. Então eu saio da igreja, participei ali da missa, eu saio da igreja e levo o Cristo comigo. Isso é muito sério, né, minha gente? O Cristo vive em mim, Ele anda nos meus passos, Ele fala com a minha boca, Ele sorri com o meu sorriso, Ele olha com o meu olho. Então eu tenho a oportunidade de encarnar Deus na história. Eu levo este Deus por onde eu vou.
É bonito porque quando eu me confesso, eu, no gesto de contar ao Padre, receber a absolvição dos meus pecados, é como se eu estivesse nascendo de novo. Como se eu estivesse ali, novamente recebendo o dom de viver, de reconstruir, de ir adiante. O sacramento, ele me absolve do passado, embora ele não me livre das consequências, né? Eu preciso continuar enfrentando as consequências dos meus erros. Mas eu tenho uma feliz oportunidade de nascer de novo. Seremos melhores por ser cristãos. Seremos bem melhores, porque o Evangelho nos dá muitas munições que passam pela nossa cabeça e pelo nosso coração, que são convicções que nos livram do egoísmo, da mesquinharia, da pornografia, da infidelidade. Eu, como um cristão, se eu vivo verdadeiramente, honestamente, os meus compromissos como cristão, eu sou uma pessoa mais fácil de lidar. É assim que eu vou evangelizar, dando testemunhos com a minha vida. Que isso é tão fundamental nos dias de hoje, a gente ter a oportunidade de transformar um ambiente que a gente entra, de ser um elo de transformação naquele ambiente. Por quê? Por causa das convicções religiosas que nós temos. Se essas convicções religiosas não geram atitudes, volto a dizer, estamos naquela mesma situação que Jesus condenou, que Jesus não aceitou e criticou profundamente. Eu não vou querer prejudicar o outro com a minha palavra, com a minha atitude. Eu vou prestar mais atenção naquilo que eu posso fazer de bom do que naquilo que eu posso fazer de mal. Aliás, eu vou retirar a maldade da minha pauta. Não entra mais na minha vida. Não quero que entre mais. Isso é viver a radicalidade do Evangelho. Por isso que eu dizia no início, que se eu perceber que a minha vida sacerdotal começou a ser um obstáculo à minha vida cristã, eu preciso fazer alguma coisa. Quem dera nós tivéssemos a honestidade para reconhecer isso. Talvez nós teríamos mais coragem de abrir mão daquilo que de fato está nos atrapalhando viver o nosso cristianismo. Falo isso porque somos tantos, né, que estão apegados ao poder que temos. Em todas as instâncias. Você pega uma vida comunitária, alguém é chefe ali, se apega ansiosamente a esse poder, corre-se o risco de perder o que de fato Deus quer, que é colocar-nos na dinâmica de uma vida de santidade. Nós temos o dom de transformar, de fazer milagres. Jesus, eu acho tão interessante aquela passagem de Jesus, quando ele diz que nós teremos o poder de fazer isso e ainda mais. Jesus fala isso para os discípulos justamente no momento em que ele está... os discípulos presenciaram muitos milagres, viram grandes feitos, e ele fala, olha, vocês serão capazes de fazer coisas ainda maiores. Então nós somos capazes disso tudo. Eu, como padre, se eu tenho uma postura que é contrária à proposta do Evangelho, você vai regalar os olhos e vai, não pode ser. Não é moralismo, não é fingismo, não é isso não. É meu compromisso. Ninguém me obrigou a ser padre. Mas a partir do momento que eu sou, o meu primeiro compromisso é radical isso em mim. Não é ficar preso às regras, não. Porque senão daqui a pouco nós estamos voltando ao que Jesus condenou. Uma religiosidade desumana, cheia de regras, sem nenhuma caridade, sem nenhum senso de justiça. Nós vamos ressuscitar as práticas que fizeram Jesus morrer.
que Jesus morreu também por questões religiosas. Ele criticou o sistema religioso do seu tempo, altamente legalista, sem nenhuma misericórdia com os pobres, com os pecadores, com os frágeis, uma religião elitista, poderosa, que fazia questão de demonstrar publicamente o poder, mas que nos bastidores o poder não era o serviço, não era o amor. É por isso que dentro das comunidades que se dizem cristãs, é muito mais causa de escândalo para os outros quando nós erramos do que para aqueles que não estão nem aí para o Evangelho. Nós precisamos ficar muito atentos, porque os nossos erros causam verdadeiras destruições naqueles que nos observam, né? Padres que falam mal um do outro, que são cruéis uns com os outros, que não praticam a caridade uns com os outros, que se invejam e que por causa da inveja que sentem falam mal nas oportunidades que têm. Isso é um contra-testemunho horroroso da nossa parte. Toda vez que eu me deixo mover pelas minhas mesquinharias e falo mal de um irmão meu no sacerdócio, eu estou dando um contra-testemunho terrível. Aquele que me escuta deve pensar isso, né? Onde será que está o Cristo neste homem que se diz padre? Onde é que está o compromisso dele com esse evangelho que ele diz que é tão verdadeiro nele? Não é justo eu, depois de tantos anos em contato com esse evangelho, eu reproduzir na minha história atitudes que Jesus condenou naquela época. Seria muito vergonhoso para mim ser identificado como aquele que reacendeu os preconceitos do passado, ou aquele que reacendeu um discurso religioso que Jesus não fez questão de assimilar. Pelo contrário, combateu. Por isso que ele dizia, por isso que ele insistia tanto, que é no coração do ser humano que Deus mora, e é a partir deste coração que Deus se manifesta. E todo e qualquer testemunho de Deus passará pela coerência deste coração, que, embora sendo fraco, auxiliado pela graça, possa viver os desafios de trazer Deus para a história através da nossa vida. É que o Cristo tenha a oportunidade de crescer na minha história, na minha vida, para que o meu sacerdócio não seja apenas no momento que eu estou no altar, não, é em todos os instantes. No meu acolhimento às pessoas, no meu respeito àquele que passa por mim, na minha fila para entrar no avião, na fila para entrar em algum espaço, para estar com alguém, em toda e qualquer oportunidade. Agora, se eu não presto atenção nesse meu dia a dia, é possível que eu me entregue aos vícios e que eu vá viver da pior forma possível. E isso dizendo que sou um cristão. Então nós corremos o risco de voltar ao legalismo do Antigo Testamento, de perder a oportunidade de viver essa revolução humana que o cristianismo nos propõe. E aí, a gente se priva de ser esse poder mágico na vida de alguém. Esse poder que fascina, que causa encantamento, não para nos prender, para que os outros se prendam a nós, não, mas para que eles também se apaixonem pelo Deus pelo qual nós nos apaixonamos. Obrigado por se juntar a nós nesta busca pelo conhecimento e pela fé. Compartilhe suas reflexões na seção de comentários, inscreva-se para mais jornadas e convide outros a se juntarem a esta aventura.